Bom dia, meus caros amigos nacionalistas, patriotas. Espero que hoje o áudio desse vídeo esteja de acordo, né? Vocês possam estar ouvindo perfeitamente o que eu estou dizendo, né? Tivemos aí um probleminha na semana passada com o áudio daquele vídeo do meu retorno, né? Mas tudo pode ser consertado, tudo pode ser arrumado. Espero que agora esteja tudo pelo menos mais ou menos ok, né? Muito bem. Eu queria falar com vocês hoje a respeito de um assunto, né? Bastante interessante e intrigante para alguns, né? Que foi exatamente o fato de eu ter postado no meu perfil que sou o candidato a presidente da República no ano de 2018. Muito bem. Alguns riram, outros aí fizeram aí piadas de mau gosto, outros disseram que me apoiam e tenho certeza que não me apoiam, né? Outros já disseram que eu já estou me tornando mentiroso, né? Desde o primeiro momento, né? Só por fazer esse tipo de anúncio, né? Mas na realidade existe com relação a tudo aquilo que eu faço em minha vida e tudo aquilo que eu proponho, né? Existe um porquê, existe aí vamos dizer assim, uma realidade, né? Uma questão realística por trás de tudo isso. Eu não costumo viver aí no mundo da fantasia de maneira nenhuma, tá? E portanto eu gostaria até que vocês aí que estão me vendo agora, se vocês tiverem alguma objeção ou algo em contrário a isso que eu vou estar dizendo aqui, eu gostaria que vocês pensem primeiro, né? Antes de proferirem aí qualquer tipo de observação, né? Porque curiosamente eu observo que o brasileiro, né, em geral, ele foi condicionado a pensar de uma maneira, né, nos últimos 35 anos aí, né, desde que o país foi redemocratizado, né, eles chamam isso de democracia. E a partir desse momento as pessoas passaram aí a se envolver com uma série de kits, né? Kits para fazer você pensar de acordo com aquilo que eles imaginam que seja o interessante para eles, né? O mais lucrativo para o sistema e que é mantenido aí pelo povo, né? Eles imaginam as coisas e o povo acaba seguindo essas ideias. Muito bem. E foi pensando nisso, né, exatamente nessa questão, que é possível nós identificarmos algumas questões importantes. Tá? Dias atrás eu fiz um questionamento, né, no meu perfil e em vários grupos aqui do Facebook, lá pelo YouTube, né? Que eu queria entrar em contato com o líder do movimento intervencionista. Quem era o líder? Fez-se silêncio. Ninguém se prontificou, né? Ninguém se apresentou como líder. Assim como também perguntei a respeito de outros movimentos. Vem para a rua, MBL e outros mais aí. Quem é o líder? Né? É claro que no caso aí desses últimos aí que eu citei, MBL, Vem para a Rua, etc., os líderes, eles estão aí dentro do sistema. Eles estão dentro do sistema. E os movimentos de fora do sistema, devem existir vários aí, eu conheço alguns deles, apenas um ou dois possuem liderança. Os demais possuem um presidente, possuem aí pelo menos uma associação estabelecida, pelo menos se reúnem,
não é? E é o caso, por exemplo, do movimento integralista, né? Os integralistas, eles têm lá o presidente, tem lá toda uma diretoria atuante, eles têm lá reuniões para tratar de assuntos, né? E também para desenvolvimento de questões ideológicas, né? Agora, aqueles movimentos que surgiram aí, vamos dizer assim, pós 2013, né? Com toda a movimentação que houve aqui no Brasil, eu não consegui encontrar porque existe aí uma máxima, né? Não, porque nosso movimento não precisa de liderança, não temos líderes, etc. Então, e foi exatamente nesse sentido porque eu fiz a pergunta, né? Exatamente para fazer aí um levantamento e também para traçar um perfil, né? Com relação a esses movimentos que nós temos aqui e onde que está o erro, né? E agora vir aqui trazer aos senhores, né? Onde é que está o erro que está sendo cometido nessa questão toda, né? Muito bem. Acho que, inclusive agora seguindo, né? Primeiramente, eu coloco para vocês que o brasileiro foi condicionado a pensar de que líderes de movimentos, líderes políticos, eles só existem quando eles estão dentro do sistema, ou seja, o líder ele só é político e tem alguma credibilidade se ele estiver dentro de algum partido político, né? Foi uma pergunta recorrente, se vocês derem uma olhada aí no meu perfil e também aonde eu acabei compartilhando essa mesma postagem, né, dizendo que eu seria candidato a presidente em 2018. A pergunta sempre que surge, né, a primeira pergunta que surge é: mas por qual partido, né, você está afiliado, né? Você está afiliado em qual partido? Quais são as suas propostas, etc, etc. Muito bem. Esse é um detalhe também muito importante. Além do povo ter sido condicionado a pensar de uma maneira absolutamente dentro do sistema, ou seja, somente dentro do sistema é que você pode ter lideranças políticas, né? É que nós vemos coisas como, por exemplo, ontem, né? Inclusive essa notícia ela já existia há 15 dias atrás, no meio político, que o ministro Edson Fachin iria abrir aí investigação contra muita gente, né? E atingindo especificamente o governo e todo o poder político da nação aí de uma maneira frontal, né? E não são só esses nomes aí que foram citados, não, né? A coisa é tão ramificada que a relação de políticos aí chega a ter 200 páginas. 200 páginas. Existem, inclusive até aqui na minha cidade, né? Existem 3 políticos aqui que serão investigados, tá? 3 políticos aqui e que não foram aí, um não foi nunca eleito nada, é apenas presidente de um diretório de um partido político, né? O outro foi prefeito recentemente aqui numa cidade de 300 mil habitantes, só para vocês terem a ideia onde é que a coisa vai parar, né? E o outro nunca foi eleito para nada a não ser vereador, mas os 3 estão implicados aí na Lava Jato, né? Só para vocês terem uma ideia da profundidade onde vai parar a coisa, né? Então eu acredito que hoje aqui ninguém vai contestar, né, de que a política brasileira ela está apodrecida. Ela está apodrecida, ela não tem mais a menor condição de apresentar, né, aos eleitores, aos brasileiros, qualquer tipo de liderança. Qualquer tipo de liderança. E nós já sabemos como é que funciona. Não existe espaço
dentro da política nacional, né, você pode até entrar num partidinho menor desse daí, mas você vai sofrer demais, né? E vai ficar se debatendo lá até esgotar o teu prazo e você vai cair fora e vem outro. É simples perfumaria, né? Vamos dizer assim, porque existem aí meia dúzia de partidos, né, que possuem o grosso das bancadas, né, do legislativo, e são eles que são o centro do governo. O executivo não consegue aprovar nada se não for nas mãos dessa gente, né? Pelas mãos dessa gente. Tá aí o exemplo agora do próprio Michel Temer, né? Que é o executivo, ele tenta aprovar aí uma reforma previdenciária, mas é bastante complicado porque existem interesses aí nesses meia dúzia de partidos, né? E os quais eles não abrirão mão, eles não vão aí se sujeitar a perder votos locais aí dos seus eleitores, né, em favor de um projeto do executivo, né? Então o executivo não consegue fazer absolutamente nada. É por isso que eu digo, né, não adianta chegar lá, uma andorinha, né, ou agora eu vou fazer, etc., né, e principalmente sendo de dentro do sistema. Mas dentro do sistema do que é Michel Temer, não existe nesse país aqui. Pela própria idade, pela própria militância, pelo próprio tempo que ele tem dentro do PMDB, né, ele poderia ser alguém que chegasse lá e dava as cartas e ponto final, ponto pacífico, mas não é assim que funciona, né? O legislativo tem o poder, né? O executivo é apenas vamos dizer assim, um mero despachante do legislativo. Não tem por onde, né, se aprovar qualquer coisa nesse país aqui sem que passe pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Não existe essa possibilidade, ela não existe. Ela não existe. Pois bem, juntando-se a isso, ao descrédito, né, e provavelmente de dentro do sistema político que aí está, você não vai ter nenhuma figura confiável para votar, levando em consideração que as pessoas imaginam que somente dentro do sistema político é que existe aí uma possibilidade de mudança, né? Só se surgir alguém lá dentro, e isso é improvável porque quanto mais tempo o cidadão convive dentro do sistema político, mais ele vai estar aí alinhado com determinadas ideias, né? E estará preso aí às mãos aí dos seus parceiros de ombro, né? E não temos movimentos com lideranças, não temos liderança nenhuma do lado de fora, né? Nem para de uma maneira revolucionária tomar esse poder. Muito bem. Outro detalhe muito importante que se junta a tudo isso é o seguinte: conforme eu falei para vocês, existem aí meia dúzia de partidos que controlam, jogam no meio de campo, né? Usando aí um pouquinho do futebol, controlam o meio de campo político do país, né? Já conhecidos aí: PSDB, PT, PMDB, quem mais aí? PDT, né? E no máximo aí, sei lá, o PR também é um partido que comanda o meio campo, né? Os demais partidos, aí você vai pegar uma lista, eles não têm representatividade nenhuma, eles apenas são aí figurantes dentro do poder nacional. Tem partido aí com apenas um deputado, né? E a probabilidade de desenvolver, de crescer nesse sentido é nenhuma, porque também é medíocre, como todos os outros políticos que aí estão, medíocres, né? E vai acontecendo que também existem uma série de legendas que não possuem representatividade nenhuma dentro do cenário político, nenhuma,
não tem nenhum eleito, nem vereador, nem prefeito, nem nada, zero, né? E essas legendas, elas estão aí agora, né? Principalmente para 2018 já, né? Quando aquelas coligações imensas de 10, 20 partidos, isso aí já não vai poder mais, a coisa vai ter que ser vertical, né? Você pode ter por exemplo, assim, um prefeito e um vice, cada um de um partido, mais nada, né? A coisa ficou verticalizada. Então essas legendas menores aí, foi um tipo de uma cláusula de barreira, né, que foi colocada pelo TSE. Eles já não têm mais como o espaço da barganha, né, daqueles preciosos segundos de televisão que eles teriam. Muito bem. Outro fato muito importante é também que o tal do fundo partidário está sendo votado agora, uma lei aí dentro do Congresso, né, que partidos aí sem representatividade nenhuma não terão acesso ao fundo partidário, ou seja, a grana acabou, nichou, né? Por quê? Se tiver algum dinheiro de fundo partidário, ele vai ter que ficar na mão dos partidos com representatividade, não é? Porque eles se julgam aí os donos, né, os bastiões da moralidade e da legalidade nesse país. Então, o dinheiro que porventura existir aí para campanhas ficará na mão desses partidos aí maiores aí que eu acabei citando, aí PSDB, PMDB, PT, papá, né? Esse pessoal envolvido na Lava Jato, aí, só para você ter aí uma ideia, né? Então a grana mexeu, né? E vocês podem observar também aí que a Odebrecht, a Camargo Correia, Mendes Júnior, etc., essas empresas só faziam doações de campanha para esses mesmos partidos, né? Para esses partidos. Por isso que está aparecendo aí cada vez mais gente dos mesmos partidos. Algumas legendas você não ouve falar, né? Porque a representatividade delas era tão ridícula que não compensava se repassar aí propina, repassar aí recursos, né, para que essas legendas aí subsistissem e pudessem lutar por alguma coisa, por algum espaço. Muito bem. Assim, dessa maneira, eu digo para vocês que dos 33 partidos políticos, eu acredito piamente, né, que pelo menos aí uns 20 desses partidos estão condenados de morte. Estão condenados de morte e ainda mais um detalhe, hein? Se o STF ainda não acabar riscando do mapa, né, uma série de partidos aí, né, inclusive esses partidinhos aí que são meros balcões aí de negociação, né? Nós já estivemos estudando, eu já participei aí, né, durante algum tempo, né, do Partido Militar, todo mundo sabe, eu acho que disso. Tentamos aí fazer aí a homologação do Partido Militar, depois houve aí uma série de trombadas aí pelo meio do caminho, descobrimos que as pessoas não são sérias, né, não existe seriedade nesse negócio, né, mas a dificuldade, né, o que ficou de lição aí é exatamente a dificuldade para se conseguir homologar um partido político nesse país. Você conseguir aí 500 mil assinaturas, né, uma série de exigências que existem, etc, né? E eu acredito que a aventura, né, de se criar partidos políticos aí com determinada facilidade, ela já acabou, já passou, e complicou-se agora muito mais aí com essas mudanças, né, na lei eleitoral, né, e agora ficou até um pouco mais complicado. Mas diante disso tudo que eu expus aí para vocês, né, fica o seguinte: esses partidos feridos de morte, né, esses partidos que certamente irão morrer, né, depois aí de que entre em vigor, né, essas leis eleitorais e mais alguma coisa que for aprovada como cláusulas de barreira mais duras, inclusive contra esses partidos, né,
que não terão mais para onde ir, só vai restar para eles uma alternativa, uma única e exclusiva alternativa. E mais uma coisa, isso que eu estou dizendo para vocês, viu? Presidentes de partidos políticos pequenos já estão sabendo, tá? Já estão sabendo. Ou aderem a movimentos externos, ou seja, determinado movimento do lado externo da política, fora do sistema, determinados movimentos, existe lá um movimento forte, bastante forte, e esse movimento ele dá capital político. Capital político são votos, capital político são adeptos, capital político são aqueles militantes, aquele pessoal que vai à luta em favor de um nome ou vários nomes, ou em favor de uma proposta, ou em favor de algo que seja tangível para a nação, né? Isso é capital político, né? Agora, fora do sistema não existe capital político, só existe capital político dentro do sistema hoje, né? Aqui no Brasil, né? Você vê esses partidos políticos aí, o PT principalmente fez muito bem, ele possui militância, e as militâncias estão separadas aí, pulverizadas dentro de sindicatos, associações, movimentos sociais, né, uma série. Então é feito dessa maneira. Agora, não existem movimentos, né, melhor, até eles existem, mas absolutamente sem liderança, como por exemplo o movimento intervencionista, um movimento absolutamente anencéfalo, né, ele não tem cérebro, não tem cabeça, né, e isso é um entrave, né. E qual é o entrave? O entrave para o capital político. Existe um capital político por trás disso, mas ele não será aproveitado, porque as pessoas foram levadas a pensar de uma maneira de que o capital político, a liderança, ela só pode surgir se ela estiver filiada a um partido político. É um erro. Ela pode surgir, sim, independentemente da existência de um partido político. O partido político é apenas o meio, né? É apenas o meio de transporte que você vai tomar esse meio de transporte, vai para uma estrada para atingir o objetivo, ou chegar até onde você quer, entende? Esse é um partido político, tá? Então, os ônibus aí, para a gente tomar, para a gente subir em cima deles e seguir no caminho, existem vários, né? E esses ônibus, né, usando aí uma metáfora, né, eles serão sucateados logo em breve por falta de dinheiro e por falta de representatividade nenhuma, eles vão acabar, né? E antes que se acabem, é possível sim, eu já andei checando alguma coisa, é possível sim, desde que você tenha capital político, né? Desde que você tenha projeto, desde que, né, exista uma certeza de que, aderindo-se a um desses partidos políticos, tá, se possa levá-los, dentro das leis que aí estão, a conquistar o poder. Porque, conquistando-se o poder e dentro das leis, automaticamente este partido político ele não será extinto, ele não vai desaparecer por falta de dinheiro, por cláusula de barreira e etc, etc. Não é? Então, eu tomei a iniciativa do lado de fora, né, de me lançar aí candidato a 2018, né, e vamos ver o que nós conseguimos juntar de capital político. Qual é a possibilidade de nós juntarmos um capital político, uma representatividade em todo o país, não é? Para que possamos aí, com alguns partidos nanicos aí que eu andei conversando, nós trocarmos uma ideia e apresentarmos a ele esse capital político, essa massa política, né? E a possibilidade, né, de uma manutenção, ou melhor, de uma ascensão ao poder, né, fazendo com que esse partido político ele passe a existir definitivamente no mapa, porque os
Tem um monte de partidinho pequeno aí que simplesmente inexiste, né? E o que faz o partido político existir é voto, né? São os votos que fazem partido político existir. Sem voto não existe. E os votos hoje estão seguindo o caminho somente de meia dúzia de legendas grandes que aí estão. Agora, o que eu estou propondo é realmente um desafio, né? Porque é um peito a peito, é um tete a tete, é um olho no olho, né? Jogando limpo, falando e colocando propostas claras, colocando propostas possíveis de serem realizadas, né? E apresentando para o povo. E depois, lá na frente, né, faz-se aí uma pesquisa, né, para avaliar esse capital político que pode ser construído, por exemplo, divulgando-se aí essas ideias, divulgando-se toda essa conjunto de ideias, né, todo esse ideário, colocando-se esse ideário à disposição da população, né? E checando-se aí o retorno disso em termos de capital político, ou seja, que aquilo pode gerar votos, aquilo que foi dito, né? E o mais importante, uma liderança. É preciso ter uma liderança desse movimento para que ele seja apresentado e para que ele tenha credibilidade. Sem essa credibilidade, né? Sem essa liderança não existe, né? Você vai chegar lá, vai apresentar o que, para quem, e, né, todo mundo fala, e não é assim que funciona, né? Então, se nós tivermos uma liderança, e uma coisa muito importante, hein? Só a liderança não adianta, né? Será preciso, dentro das condições legais, dentro das leis aí, preencher todos os espaços políticos possíveis dentro desse partido político, né? Sei lá, vamos ter 30 candidatos a deputado, 40 deputados, temos que preencher todos isso daí, todos esses espaços. Precisamos de candidato a senador, temos que arrumar aí gente que se candidate a senador. Precisamos de candidato a presidente, tem que ter candidato a presidente, candidato a prefeito, candidato a vereadores. Nós precisamos ter aí a legenda completa, o staff completo, os candidatos de A até Z, né? E pessoas aí que tenham credibilidade dentro da sociedade. Não adianta nada, né, você pegar um Zé Ruela qualquer, inclusive aí com um passado político aí, socialista, comunista, né, essa porcariada toda aí que nós estamos acompanhando no Brasil há muito tempo, e colocá-la aí no meio. Isso aí chama-se furo no barco, não adianta, né? Então a proposta é exatamente essa, né? Hoje eu estou colocando o meu nome aqui como um possível líder desse negócio, né? Mas podem surgir outros. Como não? Pode surgir outros. A gente pode debater, a gente pode estar conversando, né? Podemos aí estar desenvolvendo essa ideia em conjunto com todos vocês aí que estão me assistindo, né? Qual a observação de vocês? O que vocês acham? O que o povo acha? Vamos adiante? As ideias existem bilhões de ideias aqui para se melhorar esse país aqui, de A a Z, né? Existem milhares delas. Elas só não são aprovadas, não são colocadas em pauta exatamente porque não existe interesse. Não gera comissão, não gera dinheiro fácil aí para esses políticos vigaristas que aí estão, tá? Agora, que nós podemos modificar radicalmente o rumo desse país, isso é possível. É preciso ter vontade. É preciso, além da vontade, ter um movimento forte. E esse movimento forte, ele não precisa necessariamente estar localizado dentro do sistema. Ele não precisa estar dentro do sistema, desde que ele tenha capital político. No dia de hoje, nós temos sim, né, partidos menores aí que estão precisando, agora mais do que nunca, né,
que enquanto existia aquele cenário anterior, onde havia dinheiro de fundo de participação partidária aí, com facilidade, que era dividido igualmente entre todos, e existia aí também a propina da Odebrecht e de todas essas empreiteiras, etc., mantendo o sistema funcionando, estava uma maravilha, né? Só que agora isso mudou. Tanto é que eles estão... Tem mais um detalhe importante, hein? Eu ia até me esquecendo aqui, de deixar dizendo por que nós teremos o funeral ou vários funerais de partidos políticos aqui no Brasil, né? Esses políticos citados hoje, tá? Eles precisam desesperadamente de manter o foro privilegiado para o próximo ano. E enquanto eles forem vivos, né? É claro que vai demorar aí para um julgamento de toda essa gente que está sendo denunciada hoje, né? Agora, eles precisam estar dentro de algum tipo de foro privilegiado, porque a partir do momento que eles saírem de lá, eles vão para a justiça comum, daí a coisa pode andar mais rápido, né? Então eles precisam do foro privilegiado. Já estão aí articulando a questão do voto em lista, né? E isso daí é exatamente para manter no comando esses mesmos políticos que nós temos aí. Eles se colocam aí na cabeceira da lista e vão lá, votou, são eleitos, né? Vão conseguir, porque são partidos grandes, existe militância nesses partidos aí, tem gente que acredita nesses miseráveis, né? E vão acabar votando nesse negócio aí, tá? E eles vão lá se manter, vão se perpetuar por mais ainda muito tempo, né? E agora o lençol ficou curto, ou seja, eles vão puxar tudo para cima deles e os partidos menores aí não vão conseguir representatividade nenhuma lá dentro, tá? Não terão representatividade nenhuma lá dentro, a não ser que eles se creditem de um capital político, se creditem, né, de votos, se creditem com projetos para que se transformem aí não em mortos, né, mas que continuem vivos, porque muita legenda dessa aí vai desaparecer, tá? Isso que eu já tenho colocado aqui para alguns presidentes de partido. Ó, você vai sumir do mapa. Ponto final. E existe sim essa preocupação. E existe sim essa possibilidade de nós montarmos e fazermos aí um movimento para capital político, para que todo esse capital político seja apresentado para algum partido menor desses aí, tá? Então a ideia consiste exatamente nisso, tá? Nós somos capazes de montar, de ter um movimento forte, fora do sistema, no meio do povo, de preferência nacionalista, de preferência patriota, e apresentarmos um capital político condizente e que faça com que qualquer um desses partidos que estarão em extinção, que são mais ou menos uns 20, abram as portas para que possamos colocar nossas ideias. É a pergunta que eu deixo para você. Se você ainda não tinha pensado nessa possibilidade, eu digo para você que ela existe. E ela está aí, mais forte do que nunca. Vamos trabalhar? Vamos pensar juntos? Vamos nos reunir, vamos trazer para perto de nós aí esse capital político? Precisarei da ajuda de vocês. Grande abraço a todos. E se vocês não gostarem da ideia, continue votando em pessoas de dentro do sistema. Mas nós podemos, fora do sistema, juntar capital político para chegar até lá. Grande abraço a todos, uma feliz Páscoa, bom fim de semana com seus familiares aí, e Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima.